E Esquadrão Suicida é tudo que a DC precisava nos cinemas. Quer entender por que eu afirmei isso? Então vem aqui no vídeo de hoje eu vou te explicar por que Esquadrão Suicida pode ser tão importante para a DC. Pra mim, a DC Comics tem um grande trunfo nas mãos. E esse trunfo se chama Esquadrão Suicida. E não, eu não estou falando do filme que lançou lá em 2016, 2017. Eu também não estou falando agora desse filme que está lançando em 2021. Eu falo da franquia como um todo, juntando os dois. Porque é o seguinte, lá no ano de 2017, quando anunciaram que iria ter o filme do Esquadrão Suicida, na verdade, no ano que saiu o Esquadrão Suicida, todo mundo ficou um pouco triste com o resultado. Porque tinha personagens e nomes muito fortes dentro daquele filme e o potencial era muito grande. Isso sem contar que os trailers daquele Esquadrão Suicida eram muito empolgantes. Desde a parte que tocava o Bohemian Rhapsody, passando pelos outros trailers mesmo, até um da Comic Con que era muito bom. Sem contar que você tinha Will Smith fazendo o pistoleiro, você tinha Margot Robbie fazendo a Arlequina, você tinha nomes fortes no elenco, Viola Davis, por exemplo. E aí o que aconteceu? O filme foi um fracasso. Mas o filme foi um fracasso por vários motivos. E eu acredito que um deles é que quem criou o filme não entendeu que a essência do Esquadrão Suicida, que é o seguinte, você tem que ter personagens esquecíveis dentro daquele universo e você precisa fazer uma história que seja um pouquinho mais pé no chão, que combine com aqueles personagens. Então, por exemplo, você não vai fazer com que o Esquadrão Suicida vá parar uma criatura cósmica de milhares de anos atrás. Você vai fazer ele tentar invadir uma cidade, para tentar matar algum ditador. Ele vai fazer essas são as missões. O Esquadrão Suicida foi criado para fazer missões que o governo não liberaria para fazer, então ele faz por trás dos panos. Esse novo filme, ele tem até um vilão que também é cósmico, mas aí o filme fez algo muito inteligente, que foi o seguinte, abraçar a galhofa. O filme ainda não lançou e eu ainda não vi, mas eu sei que eles abraçaram a galhofa. Só de ter o Sparrow, que é o primeiro vilão da Liga da Justiça nos quadrinhos, dentro do filme, você vê que tem o Pensador, você vê os personagens que eles escolheram, você vê que eles entenderam a essência do Esquadrão Suicida, que é ou é muito pé no chão, ou é uma galhofa. E é isso que precisava fazer. E desse segundo filme, aí você ainda tem um cara que entende disso aí, que é exatamente o James Gunn, que fez lá os Guardiões da Galáxia. Mas o que eu acho de tão interessante que faz esse Esquadrão Suicida, como um todo, provar que ele pode ser a grande caixa, a mina de ouro da DC Comics. Porque você tem duas coisas certeiras aqui. Primeiro, um filme que tem alguns personagens que as pessoas gostam, como a Arlequina, principalmente a Arlequina. Você tem nomes grandes que aceitam participar desses filmes o tempo todo. Por exemplo, no primeiro filme que eu falei, você tem o Will Smith. Nesse segundo, você tem o Idris Elba. Você tem o Peter Capaldi. Você tem nomes fortes desse elenco. E aí, você conseguiria, através dessa mecânica, sempre ficar fazendo com que você mudasse os personagens. E aí é que entra a mina de ouro. Porque imagina só, num terceiro Esquadrão Suicida, eles podem voltar, por exemplo, com o pistoleiro do Will Smith, que ainda tá vivo dentro desse universo. Ao mesmo tempo que eles podem voltar com o Idris Elba, com a Arlequina. Mas eles podem voltar com personagens que ninguém conhece. Como eles também podem introduzir personagens que ninguém conhece da DC Comics lá embaixo. E isso ajudaria a DC em dois pontos. Primeiro, popularizar seus heróis menos conhecidos, vilões, na verdade, anti-heróis menos conhecidos, fazendo com que eles entrassem dentro desse universo e a partir daí, as pessoas que estão assistindo começariam a conhecer eles. Por exemplo, você tem o Weasel nesse filme, que é um personagem que ninguém conhecia e pode ser que ele vire um grande fenômeno a partir desse filme. Então, você já tem esse fator, você consegue introduzir personagens dentro desse universo e deixar eles populares, sem contar que dessa forma você consegue expandir o seu universo como um todo. Porque diferente dos quadrinhos, quando você está no cinema, você tem que introduzir os personagens e não é um universo que já começa de um ponto, ele é um universo que começa do zero. Então você precisa apresentar para um público de modo geral quem são aqueles personagens. O público precisa ter uma relação com aqueles personagens. E você tem o Esquadrão Suicida, que você sempre pode ficar reciclando e trazendo uma nova equipe com que isso funcione bem. Algo que é outro fator muito importante e que nenhuma super equipe pode fazer. Você não pode todo o filme da Liga da Justiça trocar a Liga da Justiça inteira. Você não pode filme, quando tiver um filme dos Jovens Titãs, mandar todos os Jovens Titãs embora e trazer novos Jovens Titãs. Você não pode trazer os Titãs da Costa Norte, Costa Leste, você não pode fazer isso dentro do cinema. O Esquadrão Suicida te dá essa possibilidade de você sempre reformular isso aí. Com isso, você ainda se livra de mais um problema grande, que é os contratos gigantescos. Por exemplo,
Você tem personagens ali que são fortes, tem nomes fortes, mas e se eles realmente não quiserem mais fazer parte desse universo? E for, por exemplo, a Liga da Justiça? Você pode perder um membro muito importante. Se for o Batman, por exemplo, ou o Superman, ou a Mulher Maravilha, que são a Trindade, você perder um deles é um baque grande para quem gosta do universo ali. Quando você pode ficar sempre reformulando, você pode, por exemplo, tirar a Arlequina do próximo filme e voltar com ela daqui 2 filmes, trazer gente nova. E esse é uma mina de ouro para descer nesse ponto. E tem um outro ponto que eu falei que eram 2, que eram porque eu acredito que o Esquadrão Suicida ainda pode ajudar mais ainda, que é fazer com que você entenda o termômetro do público que está vendo o seu filme. Porque é o seguinte, quando você faz, por exemplo, Batman vs Superman, ele é um filme que muita gente não gostou do Apocalipse. Muita gente não gostou de que ele parece um bonecão e tal. Muita gente pode ter gostado da Cheetah, por exemplo. Mas, vamos pensar assim, e se esses vilões, antes de serem introduzidos nesses filmes, fossem introduzidos antes? E aí, você já sabendo que se eles gostam ou não, eles podem ir para um próximo filme. Por exemplo, todo mundo sabe que a Arlequina é uma coisa que deu certo. Ela é a coisa que mais deu certo da DC Comics, talvez até desses últimos anos. Vende boneco, o público gosta, as meninas gostam, todo mundo gosta da Arlequina. Você vai facilmente já introduzir no filme do Batman, que todo mundo gosta, por exemplo. Você também pode fazer isso com o Tubarão Rei. Você pode colocar o pistoleiro atrás do Superman ou do Batman. Essa é a coisa que eu quero dizer que é outra mina de ouro pra mim que dá um tiro certeiro pra descer. Ela pode jogar vários vilões de uma vez dentro do seu filme, fazer com que o filme funcione meio que como um laboratório para esses vilões, e dando certo, você já joga ele pra um filme solo de um personagem. Você tem um Capitão Boomerang, se ele der, é que ele não deu tão certo, mas se ele der certo, já podia jogar ele no filme do Flash, e por aí vai. Então pra mim, é por isso que o Esquadrão Suicida é uma mina de ouro da DC que precisa ser bem lapidada e que precisa ser bem utilizada de todas as formas. Porque se eles acertarem, eles vão ter um grande laboratório para o futuro, uma franquia muito grande e que vai atrair sempre mais público e sempre popularizando muito mais os seus personagens, mesmo eles sendo os vilões e completamente desconhecidos. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da ideia por trás do Esquadrão Suicida? Você gosta? Você não gosta? Qual personagem da DC você gostaria que participasse do Esquadrão Suicida e qual dos que você já conhece é seu favorito? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.